Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar então sobre o processo de luto em sala de aula. Como que a gente pode lidar com esse momento tão único de poder pensar em retomar a sala de aula? A gente precisa lembrar então primeiro que nós estamos vivendo um momento de muita angústia, de muita mudança, que o tempo todo tem algum comunicado novo, algum alerta novo de que algo mudou ou que está por vir. Então, neste processo de muita mudança, de muita inconstância, é muito comum que a gente fique num sistema de mais alerta, que o nosso sistema de alarme ele fica mais ativado e nos coloque num processo de alerta maior. Tenho medo de perder o emprego, ou tenho medo porque perdi o emprego de fato, tenho medo de contaminação, tenho processo de perda pela morte de alguém, tem essa mudança de rotina de vida, esse processo longo que a gente vem vivendo de confinamento, de restrição, né, do contato físico, das crianças e adolescentes não poderem ter contato com os amigos, com os meios onde circulavam antes. Então tem muita coisa já acontecendo neste contexto que nós estamos, inclusive sala de aula online, dentro de casa. Então, nós já estamos num momento de muitas coisas para serem processadas, para serem organizadas, assimiladas. Retomar a sala de aula não pode ser um processo como se fosse um volta de férias. Então, estamos voltando das férias e retomando de onde paramos. Esse processo tem que ser diferente. A gente precisa pensar que os alunos, sejam eles crianças muito pequenas ou adolescentes, vêm de um cansaço físico deste momento de incerteza, dessa falta de previsibilidade, de rotina, em que a gente se assegure que está minimamente tudo bem e que eu posso fazer planos e que tem uma estabilidade, então. Então a gente vem de um contexto das famílias ali dentro de casa, ou os pais trabalhando em casa, ou uma ativação muito grande, uma hiperativação muito grande de todo o nosso funcionamento. Então a gente está mais agitado, mais inquieto, com mais insônia, com mais ansiedade. As crianças mais hiperativadas, adolescentes também, a perda do contato com os melhores amigos. São informações extremamente importantes da gente poder dar um tempo de poder acomodar isso tudo e processar isso tudo antes de retomar o ensino da forma clássica, né, como que a gente trabalharia numa retomada de pós-férias. Então, algumas sugestões que eu vou deixar para vocês pensarem em sala de aula. Um primeiro momento é que todos os funcionários e professores, colaboradores ali daquela escola possam realmente fazer esse plano junto de como vai ser essa retomada na sua cidade, na sua região, na sua escola. Fazendo esse processo conjunto de repensar essa rotina toda nova, como que vai acontecer, poder voltar para o ambiente físico da escola, quando for retomar esse momento, e poder se ambientar realmente, de poder entrar na sala de aula e repensar como é que vai ser isso tudo, poder se situar um pouco ali, de se organizar fisicamente, se organizar emocionalmente também para aquele novo contexto, com os protocolos todos, mudanças todas que virão. Então, eu poder me organizar para isso, no sentido de poder olhar para esse novo ambiente que não é mais o mesmo, para esse novo mundo que não é igual, é super importante e pode ser muito protetivo. Isso inclui, então, todos os funcionários, poder ter um momento desse encontro em que a gente possa, então, entender como que a gente vai funcionar nesse novo ambiente. E aí, então, a gente vai conseguindo se organizar um pouco mais e reduzir, talvez, um pouco a ansiedade deste momento de retomada. Então, um primeiro momento em que toda a equipe que trabalha naquela escola, todos os funcionários de todas as áreas, possam estar ali juntos para se organizar, para isso se perceber neste novo contexto, depois de feito todo esse plano aí de retomada. Então, a gente chega ali e se percebe naquele lugar. Poder perceber e ver se é possível identificar também se há perdas importantes acontecendo naquela sala de aula ou naquele contexto da escola. Se nós tivemos perdas, então, de professores, nós tivemos perdas de alunos, famílias com perdas no sentido de morte, né? Se a gente tem alguma informação mínima de como que vai ser aquela sala de aula ou aquele ambiente escolar. Isso também ajuda um pouco a organizar
em que condições aquelas crianças, aqueles alunos estão vindo para a sala de aula. Então, se a gente conseguisse alguma informação sobre como que estão essas famílias, também poderia ser muito útil, né, de poder contextualizar um pouco isso. Um outro momento importante, repensar o plano de ensino. Então, a gente está falando de um momento de acolhida, que um primeiro momento é importante fazer a acolhida dos funcionários, professores, e num segundo momento, a acolhida dos alunos. De como que vão chegar esses alunos? Os pais estão passando por dificuldades financeiras, tem a questão do desemprego ou não, teve a questão de mortes, perda por morte, por Covid ou por outras doenças que sejam. Então, como que está sendo essa vivência daquela família, daquele aluno? Para depois, então, eu poder pensar num plano de ensino no sentido de retomada de aulas. Então, a gente acolhe a nossa equipe de professores, de funcionários. Depois a gente pensa no momento de como que a gente quer acolher, então, os nossos alunos, porque eles não virão todos ao mesmo tempo para a sala de aula. É possível que tenha aí um processo de rodízio entre alunos e como vai ser feito isso tudo, inclusive, de que alunos que virão para a sala de aula. Então, poder também permitir que eles tenham um tempo de se reconectar, de se perceber também neste novo ambiente, de como é que vai ser a minha escola, a minha sala de aula, o que vai mudar na nossa rotina. Quem são os amigos que estarão nesse momento com a gente? Quem são os amigos que não estarão aqui, que virão num outro dia ou num outro momento de aula? E poder falar sobre isso. Então, poder sentar para conversar e explicar o que está acontecendo. Por mais que pareça muito óbvio, que todo mundo já saiba, mas é importante que na escola também a gente possa reforçar esse espaço do encontro. De como é que é para você voltar para a sala de aula e ver toda essa mudança que está acontecendo aqui. Então, a gente vai ensinar todos os protocolos, tudo que mudou, e isso é importante, como processo de cuidado, de acolhida, e não só como uma sequência de regras, que a gente explique isso tudo, explicar o porquê de todo esse cuidado, mas em seguida vira a pergunta de como é que vocês estão se sentindo sobre tudo isso. E abrir esse espaço para escuta, e perceber como que aquele grupo, aquele mini grupo daquela sala de aula se percebe naquele contexto. Isso tudo vai levar um tempo de readaptação para poder fazer essa reconexão, para só depois então a gente pensar de fato no sistema de ensino clássico ali da sala de aula, da sequência de matérias. Então é importante abrir esse espaço de escuta, de acolhida no grupo e poder permitir um tempo, e seja o tempo qual for, nos primeiros dias, primeiras semanas, de poder se perceber nesse contexto. Isso tudo ajuda a dar margem, a dar contorno, a dar contenção, a dar cuidado para que toda aquela sensação de ansiedade, de insegurança, de medo, ou até do reencontro, da ansiedade do reencontro, isso possa caber dentro de cada aluno, que não transborde toda essa informação, porque se está transbordando tudo isso, como é que eu consigo absorver mais informação ainda? Já tem muita coisa transbordando em mim. Então eu preciso de contenção, preciso que caiba isso tudo em mim, todo esse pacote de sensações, de sentimentos, para que eu possa me reorganizar, me reconectar e aí sim o ensino possa vir de sala de aula. Então considerem nesse plano de retomada um tempo para poder cuidar desse espaço todo, de acomodar isso tudo que está acontecendo, tanto em mim como professor, quanto nos meus alunos, né? E que eles possam se acolher também, se perceber, e aí a gente começa a pensar, então, né, como retomar isso tudo. Nós temos sistema de ensino que vinha online, e como é que a gente vai fazer essa reconexão do que cada um conseguiu ou não assimilar de informação, seja por dificuldades de estrutura de conexão, de internet, ou porque realmente não estavam bem, não tinha como ser acolhidos em casa também para essa sala de aula em casa. Então, entender qual foi esse processo de aprendizagem em casa. E aí, então, a gente começa a pensar em que momento, ou a partir de onde a gente retoma. Mas pensando nisso tudo como um processo que não seja uma corrida contra o tempo, de recuperar o tempo perdido, e sim de conduzir
essa retomada como um processo super importante de ensinar sobre como que a gente lida com a vida no momento de muita dor. E que no momento de muita dor, o que a gente faz é a gente para tudo que está acontecendo, escuta isso tudo, percebe isso tudo, dá um nome para o que a gente está sentindo, a gente acolhe isso e depois a gente volta a falar, então, da matemática, do português, da alfabetização, de todo esse processo. A vida vem antes. E poder te acolher e te escutar agora é mais importante do que perguntar o quanto você aprendeu de informação racional, cognitiva, de todo esse conteúdo que a gente tem por dar conta. Então é muito mais sobre ensinar sobre a vida, acolher as perdas, ajudar a juntar essas peças todas para que elas façam algum sentido, para que eu me reorganize e aí juntos então pensamos de onde partimos e de onde está cada um para poder partir neste novo navegar, neste novo mar e para a gente saber para onde que a gente vai arrumar então, qual vai ser o nosso rumo de fato. Que seja um processo de um tempo mais lento, mais vagaroso. Não adianta a gente querer sair correndo, não é momento de correr, é momento de conectar, de juntar, de somar, de perceber. Então vamos num tempo mais lento, num tempo mais vagaroso, porque nós estamos saindo de um processo, de um luto coletivo, de um luto antecipatório, que é esse processo que a gente está aqui de não saber o que está por vir amanhã. Então, cuidar disso agora é mais importante que qualquer conteúdo de ensino que venha a seguir. E que quando esse conteúdo vier, que ele venha num momento em que a gente esteja minimamente em condições de absorver mais. Nesse momento a gente não está em condições para isso. Então, considerem neste plano de retomada esse processo de reconexão de vocês, dos funcionários, de se perceber nesse contexto, de acolher esses alunos, de ensinar os novos protocolos, o que virá de mudanças e que eles entendam isso como um processo de cuidado e do porquê estamos fazendo isso tudo para cuidar de vocês. E que eu entendo que talvez é muito triste você voltar para essa sala diferente e ainda, além de tudo, não ter seu melhor amigo de repente na sua turma. Então, talvez o melhor amigo venha amanhã, na turma de amanhã, não sei, né? Então, a gente percebe isso tudo, acolhe, escuta, considera, a gente cria esse espaço juntos e aí o ensino vai vindo em função disso. E não trazer o ensino na primeira instância e cuidar disso tudo depois. Então, a gente cuida da vida e depois a gente vai trazendo todo o conteúdo que vem em função disso. Então, são algumas sugestões para começarem a pensar. E a gente vai ajudando também a vocês construírem isso tudo, porque é uma construção coletiva, não dá para esperar que o professor dê conta disso tudo, que os funcionários da escola deem conta disso tudo. Então a gente vai tentando pensar também em formas de contribuir para esse momento tão importante de vocês, que também é tão importante para a gente, que também é tão importante para todos nós, tá bom? Eu vou tentando gravar mais vídeos depois de coisas que possam ser úteis. Nós estamos pensando também, e eu estou aqui com outros colegas pensando em algumas formas mais estruturadas de ajudar vocês, a gente vai conversando sobre isso. Espero que a gente possa se ajudando, que a gente possa ir contribuindo e construindo a cada dia e devagar e num momento mais de passos lentos, como que vai ser essa retomada da vida neste novo mundo que nós vamos construir ainda, tá bom? Um beijo para vocês e até mais!